Graça e paz do Senhor Jesus, amados. Louvado seja o nome do Senhor. A todos que participam dessa live, quero fazer uma oração já para iniciar e ser breve, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra do mal, pois teu reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Você que vai entrando, participando aí, em nome de Jesus. Amanhã teremos, hoje tivemos oração de 8 às 9 presencial, amanhã também na rua, e o culto à noite, né? Então de manhã de 8 às 9, oração de intercessão, e à noite às 20 horas, o culto do clamor com nosso Bispo Edson, preletor, para a glória de Deus, abençoando. Vai buscar a tua bênção, vai receber a oração e a palavra em nome de Jesus. Amém? Rua Murilo Furtado, 849. Deus te abençoe. Quero agradecer a todos que aí participam, os que vão entrando, a Adriana Flávia, nossa diaconisa, que vai aí postando o seu pedido, o seu agradecimento, né? Louvar a Deus por tudo, em tudo dá graça, diz a palavra. Então não é fácil as lutas, mas o Senhor nos incentiva. Hoje, pela manhã, é o pão diário. Eu vou ser breve na palavra e na oração. A paz do Senhor Jesus aí já vai surgindo aí, acho que é pastor Leocádio, alguns estão aí presentes, vai entrando. Deus abençoe a vocês, a sua presença, que vai entrando e participando. A missionária Alcione, Deus abençoe, representando a nossa Vila Airosa. Hoje já tivemos conversando também com o nosso pastor, o Hélito, lá em Miami. Deus abençoe aí o seu filho Mateus, sua esposa. Louvado seja o nome do Senhor. A senhora também, missionária Alcione, seu marido, sua filha. Deus abençoe a toda a sua casa. E a todos que participam aí, vai compartilhando. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Então, lembrando, a palavra de hoje é Êxodo capítulo 3, versículo 1. Eu vou estar lendo em nome de Jesus. Aí os que forem entrando, louvado seja o Senhor. Amém. E diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Amém? Até aqui. Glórias a Deus, a você que vai participando aí. Às vezes o sinal vai demorando a aparecer, mas você é bem-vindo, a todos que são bem-vindos. Então, essa palavra de Êxodo 3, a gente vê que Moisés
ele está em mídia. Paz do Senhor, Adriana Flávia, diaconisa de Deus, Deus abençoe. Ela vai postando aí, se você que estiver nessa live ou receber essa live, sentindo o coração de ajudar essa obra, Adriana Flávia, nossa diaconisa, tesoureiro, está aí para anunciar. E também a gente vai apresentar em especial a cura da diaconisa Edenir e também a Daniela, sua filha, né? Diaconisa Valquíria e família, todos aí que são os pedidos. Deus abençoe a todos que participam. Êxodo 3, para mim ser breve nessa oração do Pão Diário hoje, é que Moisés, ele se instala ali em Midian, e ali fica com seu sogro, ele casa e tem a sua esposa e Zípora. E um dia Moisés está levando o seu rebanho ao deserto, atrás do monte chamado Horebe, que quer dizer Monte de Deus. E também chamado, depois conhecido como Monte Sinai, na península do Sinai. Nós estivemos lá, subimos aquele monte. Esse monte Horebe, Moisés se desloca com seu rebanho e ele percebe uma coisa naquele monte. Aparece um anjo a ele, que é chamado anjo do Senhor. A gente sabe que em teofania é o Senhor Jesus, e em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Então aparece lá naquele lugar do monte, ele está ao pé com seu rebanho, e ele olha, aparece um homem, porque é em teofania, e esse varão está no meio de um fogo, numa sarça, em que a sarça não se consumia. E que a gente passa a entender o fogo de Deus, abrindo aspas aqui, ele não queima, ele não destrói. O fogo de Deus, ele traz graça, traz renovo, traz restauração, traz cura, traz amor de Deus. Esse é o fogo de Deus. O fogo de Deus não é estranho, é um fogo conhecido, né? E Moisés, espantado com esse fogo na sarça, e a sarça ardia, mas não se consumia. Então Moisés diz: nossa, que fogo é esse? Que o fogo está na sarça, mas a sarça não se consome. Então vou até lá para ver essa visão. E aqui dá para a gente abrir outro parênteses aí, ser breve, na oração do Pão Diário de hoje. Moisés vai desejar ver esse fogo de Deus. Irmão, estar no fogo de Deus é estar com a presença de Deus, porque a palavra diz que um anjo veio até aquele lugar, o anjo do Senhor, que é o Senhor, representado em teofania, e a chama, ele se apresenta ali naquela sarça, e a chama dele é a glória, o fogo, que é a presença de Deus. E ela está no meio de uma sarça, né? E ela não vai consumir a sarça. E Moisés diz, ele entra em desejo, né? E aqui vai para nós, crente, que a gente a cada dia pode passar 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. A igreja tem que ter a sede de ter a presença de Deus, de querer a presença de Deus, para que a glória de Deus se manifeste. Esse é o primeiro ponto
e que nós aprendemos aqui no Pão Diário de hoje, em que Moisés vai até lá, mas só que chegar na presença de Deus nos ensina também algo aqui nessa passagem de Moisés ir à presença de Deus. E quando ele vai chegando, o Senhor diz para ele: Moisés, tira o sapato dos teus pés, porque a terra em que tu pisa é lugar santo. E Moisés tira, e isso aqui é representação de nós chegarmos na presença de Deus com reconhecimento da sua glória, que Deus é divino, que Deus é graça, que Deus é poder, que Deus é eterno, que Deus é o Criador. É essa reverência que a igreja deve ter com Deus, né? Que a gente está num lugar, eu me sinto assim, quando eu vou à igreja, eu me sinto num lugar em que a gente vai ao encontro de Deus, ainda que Deus, na sua presença, esteja conosco, aonde quer que estejamos, quer dizer, entre aspas, nós conduzimos Deus, somos o condutor de Deus pelo mundo, mas não também em qualquer lugar, senão ele se afasta. Mas, quando vou à igreja, eu vou para o encontro. Então é uma terra, é um lugar, é uma terra em que nós temos que nos curvar, tirar os sapatos dos pés, é nos curvar e entender que Deus é divino, que Deus é poder, que Deus é supremo e que nós nos rendemos a Ele e damos honras a Ele. Isso é lindo, né? E o Senhor fala para ele: Moisés, tira as alparcas, os sapatos dos teus pés, ou alparca, a mesma coisa, dos teus pés, porque a terra em que tu pisa é terra santa. E Moisés, naquela hora, ele tira os sapatos, mas ele se ajoelha, porque ele entendeu o seguinte: o problema não está no sapato, o problema está na humilhação, na forma que a gente chega diante do Senhor, na forma que a gente vai ao altar do Senhor, na forma que nós adoramos a Deus, na forma que nós nos entregamos a Deus, pedindo perdão de todos os nossos pecados, todos os dias erramos. Essa é uma coisa que me chama atenção aqui, que me ensina, é que nunca o crente ele só se afasta de Deus quando ele perde esse contato de se humilhar, de chegar na presença de Deus rendido para adorá-lo. E aí o crente já é o primeiro passo da ausência. Quando a pessoa sai da presença de Deus, ou abandona a sua fé, ou abandona a igreja, ou abandona por alguma luta, alguma coisa, a pessoa já não está mais tirando os sapatos. E o sapato, ele tem uma figuração muito grande diante do judaísmo, diante do clã do povo de Deus. Nos tempos antigos, a questão do sapato é uma questão de honra. De honra. Ô Walter, a paz do Senhor, meu amado. É uma questão de honra. Então, jamais uma pessoa chegava ou ainda hoje, talvez, creio, ainda no Oriente Médio, de você chegar na casa de um visitante e você não tirar os sapatos. Você tira. No contexto antigo, trazia-se a bacia para que a pessoa lavasse os seus pés e ela estaria limpa para entrar naquela casa. E se a pessoa não trouxesse água com a bacia para que ela lavasse os pés, ela não estava recebendo com honra aquela pessoa naquela casa. Coisa linda, né? E
Então tem uma conotação muito grande, tira os teus sapatos. Deus está dizendo para Moisés, primeiro, o reconhecimento de humildade diante de mim. Segundo, eu quero te lavar, começando pelos pés. E depois o resto. Porque se os pés estiverem limpos, o resto, a palavra entra e limpa. Jesus disse isso para os seus discípulos, disse isso para Pedro, quando ele, na ansiedade de querer servir a Deus, ele disse, não, Senhor, tu não vai lavar os meus pés. O Senhor disse, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. E Pedro diz, Senhor, não lava só os pés, lava a cabeça e tudo, lava tudo. O crente tem que mergulhar inteiro, corpo, alma e espírito diante de Deus. É isso que Moisés, é isso que Deus vai fazer com Moisés. Paz do Senhor, meu irmão José. É isso que Deus vai fazer com Moisés. Ele se interessou por Deus, quando ele está com o seu rebanho ali ao pé do Monte Horebe, mas ele olha e vê um varão vem, porque a palavra diz que é o anjo do Senhor, é a presença de Deus na lei, e ele se torna em fogo, em chama de fogo numa sarça, e a sarça não queima, e Moisés agora deseja ver, ele diz, eu quero ver essa visão que eu estou tendo, é uma visão, e quando ele chega lá é real, ele pensa que é apenas uma visão, mas o que ele está vendo é real, porque Deus é real. Então, o pão diário hoje nos traz a presença de Deus, que ela nunca pode ser perdida pelo crente. Passe 100 anos dentro da igreja, passe 50 anos dentro da igreja. Essa sede de irmos para a igreja ter o encontro com Deus é maravilhoso, irmão. Quando a gente perde isso, a fé já está indo embora. Quando a gente perde o desejo de ir para a igreja e diz, vou adorar a Deus, rendido, coração rendido. É isso que Deus, porque Moisés vai, mas ele não conhece suficientemente ali, até ali. Deus vai se apresentar para ele de forma gloriosa. Daqui para frente, Deus vai começar a andar com Moisés. Até aqui não. Até aqui Deus cuidava dele. Até aqui Deus tinha os planos de Joquebede. E a gente não fala muito pai de Moisés, e hoje esse pão diário nós vamos aprender. Arão é o pai de Moisés. Arão. E deixa eu encostar aqui só um minuto por causa do barulho. Arão é o pai de Moisés. A gente só fala de Joquebede. E Arão, que é o pai de Moisés, teve a providência de Deus, como assim também Joquebede preparou um cesto de vime, aonde é uma arca de vime, era uma arca, é chamado cesto, mas como uma arca, para que Moisés pudesse ser livre da morte, porque Faraó sabia e Satanás ouvia dos anciões de Israel, do povo de Deus, que o libertador era chegado na terra. E Faraó manda matar todos os meninos, porque primeiro ele fala com as parteiras, e ele diz, olha, todos que forem menino, você mata. Essa foi a ordem de Faraó às parteiras. E que forem as meninas, você poupa. E elas não fizeram assim porque temeram a Deus, sabendo que viria o libertador. Ninguém sabe qual é esse ou aquele, elas não sabiam, mas sabia que isso, primeiro, era pecado em matar crianças, e segundo, seria
estaria se cumprindo a palavra de Deus naquele momento, porque viria o libertador. Essa era a promessa. Então as parteiras, e aí Faraó chama a atenção dela, diz: escuta, ordenei a vocês que matassem os meninos, os que forem machos, e só poupar as mulheres. E aí as parteiras disseram: mas as mulheres hebreias são viçosas, elas, antes que a gente chega, já teve os filhos, e coisa mais. Aí ele, nervoso, manda matar todas as crianças até 2 anos. Então, Arão e Joquebede preparam um cesto e uma arca e põe Moisés na água. Então sabemos que Deus cuidava já de Moisés pelo plano que ele tinha para o resgate, para o libertador. É essa a questão. Mas agora Moisés está na terra de Midian, na casa de Jetro, um homem temente também a Deus, o povo de Deus. E ele pega o rebanho e já tem esposa, Zípora, filhos. Eu lembro muito do nome de Gerson, um dos filhos de Moisés, mas ali já tinha 2 naquele momento. E aí ele sai com o rebanho e vai apacentar o seu rebanho. E ele vai até o pé do monte Horebe, que quer dizer, na tradução hebraica, monte de Deus. E ele não sabe, ele está ali no propósito de cuidar das ovelhas. E ele, de repente, vê que um varão vem até aquele monte e se torna em chama de fogo, porque diz a palavra. E é a presença de Deus, porque o anjo do Senhor é Deus em teofania. E agora Moisés chega até aquela presença daquele fogo, ele diz: eu vou lá para ver que visão é essa. Só que quando ele chega é real. É isso que eu repeti um pouquinho, porque alguns entraram depois. É real. Deus não é conto de fada, não é simplesmente uma visão. Deus é real. É criador. Fez os céus e fez a terra. E tudo que nela há. Então, é o propósito da igreja. Mas quando Moisés sente essa sede de ir até aquele monte, aquela sarça, subir aquele lugar, aquele monte, e ir até aquela sarça, nesse momento, a voz de Deus o chama pelo nome. A palavra diz que o Senhor nos chama pelo nome, nos dará um novo nome, Apocalipse diz. Então, e Deus reconhece a gente pelo nome, já daqui, mas dará um novo nome. Então, Deus se apresenta deixa que Moisés se apresente à presença dele. Moisés ainda não conhece, ele foi cuidado e zelado de Deus. Ninguém chegou a Deus e aceitou Jesus, foi a igreja. Que Deus não tenha cuidado. Você não entendeu? Nós às vezes pregamos muito errado. Deus já tinha propósito na minha vida, já tinha propósito na tua, e tem propósito na tua casa, na tua família. Todos que obedecerem serão resgatados por Deus. E Deus tem propósito com ele, vai cuidando. Diz assim: mas mesmo eu estava no pecado. Estava, Deus já tinha propósito. Moisés estava sendo cuidado por Deus, mas agora ele vai encontrar com Deus. Então a pessoa, quando aceita Jesus e vai para a igreja, agora ela passa a conhecer. Por isso que Jó, no capítulo, se não me falha a memória, 42, se não me falha a memória, tá? O Senhor restaura Jó, e Jó diz: olha, antes eu abomino a minha boca e ponho a minha boca no pó, porque falei coisas que eu não sabia, mas antes eu te conhecia de ouvir falar. Quer dizer, Jó andava com Deus, Deus apresenta Jó, que é um homem reto, temente, mas ele não conhecia de mais intimidade. E agora ele diz: eu antes conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora ele consegue
ver Deus na concepção de sua vida, que Deus está com ele, que Deus é verdadeiro, que não é só, é um Deus lá nas alturas, ele está para lá e eu estou para cá. Não, ele convive, ele se relaciona com o homem, ainda que a gente fale, porque todo dia a gente erra, a gente pensa, a gente fala bobagem e a gente erra, e por isso todos os dias oramos, buscamos, lemos a palavra, para que o alimento do pão diário venha nos lavar, nos limpar. Lembra de Pedro? Então, Jesus diz para Moisés, Moisés ouvia falar. Ele chega à casa de Jetro. Você sabe que ele foi condenado ao deserto, jamais escaparia, era uma sentença de Faraó. Mas ele chega até Midian, ele vai andando, Deus vai cuidando dele, zelando, livrando das feras, livrando das serpentes, dos escorpiões. E aí ele chega numa tribo chamada a tribo de Jetro, em Midian. E era um homem de Deus. Então ele começa a ouvir Jetro falar de Deus. Diz, olha, aqui, Moisés, nós temos um outro costume. Moisés deve ter dito assim, olha, eu não tive tempo de estar com meus pais, fui criado com Faraó, mas eu ouvi outros deuses e outras coisas, mas eu soube que o Deus de meu pai, de minha mãe, meu pai Arão e minha mãe Joquebede, temia um Deus hebreu, em que o povo foi escravizado, e eu vi aquilo, e aquilo me deixou triste de ver que cidades eram construídas por sangue e por sofrimento de um povo, de gentes que são igual a outros, que uns viviam melhor e outros piores, e aquilo me revoltou. E eu acabei sendo condenado, né? Um dos meus, porque Moisés foi, além de comandante, braço de Faraó, de engenheiro, construtor e homem de autoridade, e formado em lutas também. Então Moisés mata o soldado do exército de Faraó, porque ele está batendo, espancando em Josué. E aí ele chega, como ele era um homem habilidoso, garrou ele, hoje fala que é um mata-leão, né? Deu um mata-leão nele, matou, e aí foi a condenação dele. E o Faraó, para não matá-lo, porque amava Moisés como um filho, ele dá a sentença de levá-lo para o deserto. Mas tudo é plano de Deus. É isso que nós temos que entender. Conhecer a Deus, a mensagem do pão diário de hoje. Conhecer a Deus de ouvir falar e conhecer a Deus de com ele andar. É a diferença. Então Moisés agora chega na presença, vê aquela sarça, vai lá, que eu vou ser rápido. E aí quando ele chega, o Senhor diz, Moisés, ô Moisés. O Senhor clama 2 vezes. Está aqui na escritura. E diz assim, Moisés diz assim, agora me verei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, 2 vezes, confirmando o nome de Moisés. E ele disse, eis-me aqui, e disse, não te chegues para cá. Lindo, né? Tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Aqui vai uma aspas aberta, abre aspas, como diz. Irmão, o crente, não importa se é 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos, se ele for para a igreja sem o objetivo de adorar para sentir Deus, irmão, tem que deixar de ser crente mesmo. Esse é o caminho do desvio, é o caminho do morro,
O Senhor diz, porque não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. É uma palavra dura do Senhor, mas é de Jesus, é do mesmo anjo do Senhor que apareceu a Moisés e disse, olha, tira sua parca do teu pé. Então Moisés desejou agora não ficar no ouvir de Deus, mas se relacionar com Deus, ter Deus. É maravilhoso, irmão. Ter Deus, ter conhecimento de Deus. Isso é a igreja. A igreja não foi feita para ser uma farmácia, de uma clínica, de hospital. Não. A igreja não foi feita para ser balcão de venda. Não. A igreja não foi feita para dar show. Não. A igreja não foi feita para balcão de comércio. Não. A igreja foi feita para a gente sair de casa com aquela sede. Hoje eu ponho, minha roupa é simples, mas é melhor, eu quero pôr para o Senhor. E toma aquele banho, põe um perfume cheiroso, passa aquele shampoo, né? E põe aquele sapato, dá uma limpeza nele para tirar o pó e vai para a igreja. Irmão, aquele momento de adorar a Deus é algo maravilhoso. É o momento que Deus se apresenta para a igreja. É o momento que a glória de Deus se sente. Nós não podemos ir cantar e encontrar pessoas somente. Nós temos que encontrar Deus. Então aqui fica, né? E se tirar, Moisés tira os sapatos dos teus pés. Primeiro que o sapato tem esse conceito. E, né, tirar. E o judeu, quando chega, ou o árabe, quando chega na casa de alguém, como visitante, ele tem que tirar os seus sapatos. E a pessoa lhe serve uma bacia d'água para os seus pés serem limpos. E normalmente, pelo contexto antigo da lei, o empregado da casa normalmente ia lavar os pés, ou a empregada, lavar o servo da casa, ia lavar os pés daquele visitante e enxugá-lo. E ele agora está em honra. E é o que Deus faz com Moisés. Primeiro, ensina ele a ter humildade, a chegar na presença de Deus. E segundo, o honra, porque quando a terra que tu pisa é terra santa. Então, quando ele bate a planta dos pés naquela terra, Deus está dizendo, eu estou te lavando. Eu estou limpando os teus pés, como Jesus fez com os apóstolos, com os discípulos que serão apóstolos. Para um lavar o outro. E Moisés sai. Com certeza, o homem Moisés, criado. Jesus, eu vou parar aqui. Criado dentro do Egito, no castelo de Faraó, formado por deuses pagãos. Ele agora passa pelo deserto. Se a gente observar, 40 anos ele fica no palácio de Faraó e 40 anos no deserto. Isso para ele ter um encontro com Deus. Não é os 40 anos do povo, da saída do povo, não. Essa é outra. Aí ele vai estar com 120 anos e vai trazer ele vai estar com 80 anos, perdão, e vai trazer o povo e vai andar com eles até os seus 120 anos de idade. É tremendo, né? E Moisés passa 40 anos para quê? Para que o deserto foi para esvaziá-lo. E ele vai ouvindo essa jornada de tempo na casa de Jetro, vai ouvindo do Senhor. Então ele conhece a Deus de ouvir falar. Talvez Jetro sentado com ele, tomando aquele chá da tarde gostoso, ou de manhã no café,
ou na janta, dizendo: Moisés, nós vamos fazer uma oração ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Nós faremos essa oração. O Deus de Noé, você ouviu falar de Noé? É, mais ou menos. Eu vou te contar as histórias. Esse Deus é o Deus que você, teu pai, Amrão, e tua mãe, Joquebede, serviram. Eu não tive tempo de ficar com eles, muito pouco, mas foi o que eu fiquei sabendo, né? E eu sou do povo hebreu, nascido deles, e então, como é que é isso? Então ele vai ouvindo de Deus, e Jetro vai ensinando a ele o caminho de Deus. E agora Moisés diz: agora eu não quero só mais ver, eu quero conhecer. Então eu vou encerrar aqui. O crente tem que ter, e o bom do crente é quanto mais velho ele fica que vai para a igreja. Não, eu vou de novo para a igreja, eu vou de novo para... Não, mas é momento sublime, é momento especial, nós vamos adorar a Deus. É o que Moisés faz, tira os seus sapatos, é uma forma de se humilhar, mas para adorar, e aí ele se prostra. O Senhor só pede para que ele tire os sapatos, porque era uma honra para o mundo árabe, o mundo antigo. Então ele tira os sapatos e se joga no chão. Isso Deus não mandou. Isso é ele, porque ele vai entender que ele ouvia de Deus e agora está conhecendo face a face e ouvindo a sua voz. Tanto que Deus lhe chama pelo nome, assim como chamou a Zaqueu. Você acha que foi diferente? Alguém disse assim: ó, Senhor, tem um homem aqui chamado Zaqueu querendo te ver. Não, Jesus revela o nome de Zaqueu, e isso impactua ele. Por isso ele recebe Jesus, a palavra diz que gostoso. Olha que coisa linda. Ele recebe com amor, com graça, com gratidão. Mas Jesus impactua ele. Ele para debaixo do zimbro bravo, da figueira brava, e para debaixo, e a multidão está ali com ele, e aí de repente ele dá um grito. Talvez ele tenha esperado um momento em que o barulho da multidão diminuiu, aquele zum, 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 me cura, e ele já curou, ele já libertou pessoas, e aquele agarra, e os discípulos empurrando. Não empurra o mestre. Ainda mais Pedro, né? Pedro era valente, né? Era homem da espada e do braço, e ele era forte, pescador, né? E ele: não toca no mestre, se tocar aqui vai apanhar, aqui não toca não. E aquele empurra, e vai andando, que era uma multidão, irmão. Era assim, não era diferente. Você pensa que Jesus se misturava, Jesus quer o povo, Jesus quer salvar o povo. Jesus não fica atrás de púlpito. O maior interesse de quem é ungido e sente o Espírito Santo de Deus é ir buscar almas. É se preocupar que vai ter salvação hoje, todo dia, toda hora, porque a misericórdia de Deus nos alcançou. É o que Moisés vai sentir. Moisés é a representação da igreja, de Jesus, do libertador, da igreja libertadora, salvadora. Não é diferente. Deus vai usar Moisés para salvar o povo das garras do diabo, Satanás, Faraó, da escravidão que o mundo Satanás faz. Eu vou encerrar aqui. E o Senhor o chama pelo nome. E Moisés deseja aquilo. Agora Moisés começa a caminhar com Deus. Não de ouvir falar, mas de com ele andar. Vou fechar aqui a Bíblia, Jesus. Essa é a igreja. A igreja não é uma loja. A igreja não é um balcão. A igreja, ela não é diferente.
É difícil para mim chegar na igreja e dizer, irmão, nós vamos vender um livro, vamos vender isso, vender. Olha, irmão, eu fiz um voto a Deus. Quando o Senhor deu o nome, diz, faça uma igreja. Faça. E aquilo me deixou meio querendo e meio preocupado, porque, irmão, é bom nós desejarmos ter o dom de Deus. Veja bem o que eu estou falando. Nós somos o dom de Deus. Nós estamos falando de dons espirituais, é diferente. Acoplar a gente dons espirituais. É muito bom, mas a responsabilidade é muito grande, irmão. Então eu vou com calafrio ao púlpito, eu vou com dor nas pernas, eu vou preocupado comigo mesmo, preocupado. Entendeu? Eu sempre procurei não estar de qualquer jeito naquele dia, naquela hora, se eu vou pregar, não de qualquer jeito, não. Eu já fico horas me preparando, assim, pensando, sabe? Tirando os maus pensamentos, coisa, porque você, canal de Deus, é muita responsabilidade, irmão. Porque a gente vai levar o amor de Deus, a cura, a libertação, a restauração, a palavra, que é a boca de Deus falando, que é a palavra de Deus, que é o pão diário, que é a água viva. Então é muita responsabilidade, é muita responsabilidade. Se pudesse, não falaria. É muita responsabilidade. Porque a gente sabe que a gente é homem, é falho, é errado, tem falhas, mas nós temos uma coisa. Temos a diferença de conhecer, de não conhecer a Deus só de ouvir falar, mas de com Ele andar. Então esse é o pão de hoje, eu encerro aqui. De com Ele andar. O dia que um crente pode observar, se chegar para um crente que se desviou, e chegar, você desviou, saiu do propósito de Deus que Deus te deu. Por quê? Aí você vai ver, não, porque me fizeram isso, não, porque me fizeram aquilo, não, porque não sei o quê, não, porque não sei o que. Não, essa pessoa já está com a fé abalada. Ela para de conhecer a Deus e fica no ouvir falar. E aí a fé vai se ausentando. A presença de Deus, ela enche. Eu sempre disse, inclusive nas vigílias e nos trabalhos de oração, uma brasa fria não pode apagar uma quente. E eu me lembro que uma vez um irmão muito usado amou isso. Olhou para mim e falou, nossa, essa eu gostei. Essa eu nunca tinha ouvido. Falei, o Senhor me deu naquela hora. Uma brasa fria não pode apagar uma quente. Mas uma quente, aí, irmão, a glória desceu. Falei, mas uma quente incendeia uma fria. Eita! A presença de Deus é contagiante. Ela contagiou Moisés. O fogo que estava lá na sarça e não consumia, ele desejou ver, veio com ele. Essa é a diferença. O crente vai, quando volta, sai da igreja, sai voando, irmão. Coisa linda. A gente sai domingo da igreja, já com uma semana de, sabe, maravilha. Domingo, nós, que presença, irmão. Adoração, a gente vê naquilo. Ai, Jesus, dá vontade de não parar mais, se pudesse. Ficar ali só cantando, adorando, 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 adorando. Não precisa nem pregar. Fala um versículo como tem na abertura e depois vamos adorar, 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 adorar. Foi o que Moisés fez. E aí Deus vai passando as coisas dele, vai orientando a igreja, capacitando, fortalecendo e vai fazendo instrumentos na mão dele. Coisa linda. Então é gostoso desejar a presença de Deus, é sempre. Porque isso serve para mim, porque se a gente bobear, a gente se ausenta, a gente se esfria, e aí a gente pode ser vomitado. Porque é assim que Jesus falou. Mas eu sei que você, que está ouvindo esta palavra, não olha para a igreja, não olha para os erros. A igreja é o lugar de restauração. É o lugar de cura. É o lugar de libertação da alma. É isso que Moisés vai fazer. E Moisés disse, então quem é o Senhor?
me fala o seu nome. É o que Moisés faz. Me perdoa então, mas me fala o seu nome. E Deus diz assim para ele, imagina esse diálogo entre Moisés e Deus. Moisés, você vai lá libertar o meu povo, você vai voltar ao Egito e vai trazer o meu povo para cá. Peraí, como é que é esse negócio, Senhor? Me perdoa, mas qual é o teu nome? O que eu vou dizer? Quem foi que me enviou? Eu vou com esse cajado na mão, um pedaço de pau, e vou chegar lá e diz, o Senhor, joga no chão, virou uma serpente, pega de novo. Moisés pegou a cauda, virou o cajado de novo. Põe a mão dentro do peito. Ele põe a mão no peito. Tira a mão. Parece brincadeira, né? Tira a mão agora. Ai, socorro! Porque a lepra é terrível. A lepra é o mal, é o pecado. Ela representa no contexto antigo, então, piorou. Você está condenado por causa do pecado. Bota a mão de novo dentro do peito, rapaz. Eu vou te mostrar quem é que restaura a vida, quem que salva. Moisés põe. Tira. Tá boa? De novo. Ele diz, pois é, eu estou te mostrando que quem cura a lepra, quem tira a sujeira, quem liberta, quem restaura, sou eu que sou o Criador. Ele diz, então me leva. Só me diz o teu nome, por favor, me perdoa. E o Senhor diz para ele assim, vai lá e diz que eu sou, me enviou. Aí sai Moisés com o cajado na mão, eu sou, me enviou. Eu sou. Eles vão perguntar o nome, vão rir da minha cara, mas não tem problema. Mas se eu sou, e é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que eu senti e vi, então eu vou. Deu para entender? A tua jornada de crente, abre aspas, ela não pode perder esse contato, essa sede, essa vontade de Deus, porque Deus vai fazer maravilhas no meio. Aí ele traz cura, libertação, restauração, provisão, e cuida, e zela, e aos teus, a todos, e aos teus descendentes, quer eles queiram ou não queiram. Aí tem um contexto, eu não vou discutir isso, mas aí por você, ele vai abalar céus e terra, vai mudar lei e decreto, vai fazer muro d'água, vai parar a água do rio, vai criar ponte por cima d'água sem ponte para você andar como Pedro andou. Vai fazer maravilhas, vai fazer chover granizo em dia de sol, vai enviar praga para te socorrer, para você, para o inimigo ver que Deus não está brincando. É maravilhoso, Deus. Eu quero parar aqui, Jesus. Oremos ao Senhor. Ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, o Deus Senhor de Jacó, ao Deus de Israel. Senhor, que dá o teu amor, Senhor, não de te ouvir falar, mas tu quer crentes que te conheça de contigo andar, Senhor. E nós que estamos andando contigo, tu já se revelou tantas vezes e tem se revelado. A cada culto, a cada dia, a cada manhã, a tua palavra se renova e ela vem aos nossos corações. Senhor, é tu, Senhor, eu quero te apresentar a Edeni, a tua serva, naquela UTI, Senhor. Eu quero te apresentar a jovem Dani, filha dela, e a família ali, Senhor. Senhor, tua vontade prevalece, mas nós te clamamos e te pedimos, e tu atende, porque tu és misericordioso, porque não te conhecemos só de ouvir falar, mas de contigo andar, Senhor. Pela tua misericórdia, perdão, pelo teu sangue derramado naquela cruz, pelo teu sangue, que é a remissão de nossos pecados, pelo teu sangue, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é um escudo que nos guarda do inimigo, pelo teu sangue, que é poderoso alcance. Cura, entra na UTI, entra na casa, tiver, Senhor, o mal, desamarra, Senhor, as algemas, os aguilhões da morte, aonde tiver um espírito
espírito perturbador, arranca esse demônio, Jesus. Aonde tu entra, ó Deus, a sarça não queima, mas o fogo purifica, o fogo restaura, o fogo cura, o fogo liberta, o fogo faz uma obra tremenda. É o teu fogo não é destruidor, Senhor, dos que te amam, o teu fogo é libertador, é abrasador, Senhor, para que haja fé, haja força, haja provisão para glorificar o teu nome. Eu oro, Senhor, crendo, Senhor, faz esta obra, esta nação, o Brasil é teu, todos são teus, que se converta os que estão, Senhor, possuídos, os que se libertem, os que servem a Satanás, e que eles possam alcançar essa graça, Senhor, assim como Moisés alcançou, não de te ouvir mais falar, mas de contigo andar, ó Santo de Israel, ó Deus de Abraão, ó Deus de Noé, ó Deus de Enoque, Deus, Senhor, que cuidou e zelou de Adão, e zela por nós glorificamos o teu nome, nós bendizemos, Senhor, que este dia seja abençoado, próximo, os negócios, o trabalho, tudo, Senhor, seja a tua bênção que enriquece e não acrescentadora. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amanhã, às 10 horas, estarei aqui. Que o Senhor ore pela minha vida, para que Deus me dê intrepidez e revelação da palavra para te trazer esse pão diário, que a palavra possa te alimentar, curar, libertar, que tenha testemunho, aí possa abrir portas, Deus é um Deus de provisão, possa fazer maravilhas na tua vida. Mas busque a Deus na igreja, missão evangélica, porta para o céu. Tem uma, se você é do lado do Rio, ou está viajando, pega a caravana, vai lá em Petrópolis, na rua Paulo Barbosa, vai também em São Paulo, tem 3 lugares para você adorar. Uma que é a Vila Airosa, rua dos Colibris, na rua Antonello da Messina, que é Jaçanã, e tem a sede, que é Rua Murilo Furtado 849, Tucuruvi, próximo ao shopping, próximo ao metrô, próximo à rodovia, próximo ao aeroporto. Voa, pega a sua caravana e vamos estar amanhã, às 20 horas, com o servo Bispo Edson, pregando, né, todos os outros obreiros na brecha, na intercessão, para que a palavra de Deus venha com intrepidez, com cura, com libertação, restauração. Faz a tua caravana, Rua Murilo Furtado 849. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Até amanhã às 10. Amém.